Por que montar uma VPS? Na verdade, o que é uma VPS? VPS é um Virtual Private Service. É um servidor virtual onde você pode, entre inúmeras coisas, montar sistemas open source, que é o foco, né, aqui do vídeo, é o foco do nosso projeto. Você pode hospedar banco de dados, hospedar site, inclusive, você pode subir um WordPress ali. A VPS serve para rodar as aplicações open source, no nosso caso aqui. Nós vamos instalar a infraestrutura e os softwares. Por que eu escolho uma VPS? Tá? Pelo custo praticamente zero das aplicações. Ao invés de você, por exemplo, vamos dar o exemplo do N8N que nós vamos rodar aqui. O serviço cloud deles, é óbvio que é muito bom você ter um serviço cloud, como o N8N, mas o custo dele mensal aí, ele se inicia em R$100. Eu garanto para você que usando uma VPS como a Hetzner, que fica na Alemanha, né, que é sensacional, você não gasta 1/3 do valor para rodar todos os softwares que você quiser, incluindo o N8N, DeFi, Chatwood, Evolution API, que vai ser muito necessário aqui para o nosso projeto. Então, de largada, o preço, o custo já é o maior atrativo e o domínio que você vai ter dentro desses... podendo instalar e personalizando esses aplicativos da maneira que você melhor entender. Tem a curva de aprendizagem, que você vai ter que... Além da curva de aprendizagem do próprio software, né, do aplicativo, como o N8N, por exemplo, você também tem aqui uma curva de aprendizagem leve, se você seguir o passo a passo para fazer a VPS. Então, eu estou entendendo que as pessoas que estão aqui já estão imbuídas na vontade de fazer uma VPS e querem aprender isso. Então, registrando aqui na Hetzner, você vai ter... você coloca o seu e-mail, password... E aqui, a partir daqui, eu vou até colocar um gerador um gerenciador de senhas, né? Que é o Bitwarden. Ele é open source, inclusive, ele é gratuito. Você pode substituir o LastPass ou o OnePassword com ele. Deu continue, você vai receber o link de ativação, tá? Então aí pode ser que você seja solicitado a enviar ou fazer uma ativação. Uma ativação para sua conta com documentos, tá? Então, o primeiro passo, registrar uma conta na Hetzner. Para registrar, você não paga nada. Aliás, se você montar o servidor na Hetzner, você vai pagar daqui a 30 dias. Então, vamos lá. Próximo passo que você vai precisar, de acordo com a nossa receita aqui, do escolhido a Hetzner, né, para fazer. Existem outros servidores, tá, gente? Também internacionais. Existe a Contabo, que eu não recomendo nem um pouco. Tem um péssimo suporte. Ela não tem firewall, que é uma coisa que eu sugiro que sim, se o seu servidor não tiver firewall, sai fora. À mercê de qualquer invasão no seu server. Então, se você trabalhar com clientes, isso é um problema grave, né? Então, já começa aí. Então, se for fazer nacional, sugiro a Hostinger. Se for fazer com a Hetzner ou a DigitalOcean, tá? Uma vez que a gente tem escolhido o servidor e já feito a conta na Hetzner, tá? Nós vamos... para o próximo passo, que é ter um domínio. Domínio para o seu projeto. Ele é importante por diversas razões aí, entre as quais a gente vai fazer o acesso pelo domínio. O acesso da sua aplicação vai ser o domínio. Domínios. A registradora oficial do Brasil é o registro, né, que faz a gestão, é o registro BR. É aqui que você compra domínios .com.br ou outros também que eles também disponibilizam aqui, né? Que são os TLDs, os top level domains, TLDs, que são .com, .com.br, .io, .ia, todos esses. Aqui, se você for registrar um domínio comercial, né, que é .com.br, faça via registro BR, eu sempre recomendo. R$40 é o preço tabelado, R$40 todo ano, R$40, então você nunca vai ter a surpresa de ser mais caro, tá? De início, a GoDaddy, você começa com domínios praticamente a custo zero aí, a R$5, 1 centavo. Qual é o problema da GoDaddy? A renovação pode ser cara, tá? Então fica de olho nisso. Vamos usar a própria GoDaddy de exemplo, tá? Porque o domínio que eu vou usar está lá. GoDaddy. Eu devo deixar aqui para vocês também um
um outro registrador que é o superdominios.org. Vou dar a dica do Namecheap, que salvo engano tem domínio gratuito, tá? Mas ainda assim, aí eu recomendo que você venha aqui no GoDaddy, porque tem suporte em português, então pode ajudar um pouco mais, tá ok? Esse é o nosso capítulo sobre a aquisição do domínio e o cadastro na VPS. Vamos passar para o próximo tópico, que é a gestão desses domínios no Cloudflare. Mas nós temos algo para fazer com esse domínio. Nós não vamos usar, por exemplo, os name servers aqui da GoDaddy. Nós não vamos usar ela como o servidor que vai nos dar os DNS, né? Os Domain Name Servers. A gente utiliza a Cloudflare. Cloudflare é uma empresa que ela fornece um serviço de gerenciamento dos DNS, tá? Sempre que eu compro um domínio, seja no registro BR, alguma coisa assim, eu venho direto para a Cloudflare, vai fazer toda a gestão de acessos, ela deixa o site mais rápido, ela propaga os domínios muito mais rapidamente. Vamos fazer aqui uma conta na Cloudflare. Então, vamos adicionar um domínio, ele vai fazer uma verificação de domínio, de DNS, ele já vai puxar, tá? Aonde está. Ó, isso é interessante, você vai fazer a primeira instalação de domínio, a primeira inclusão, você já dá de cara com os preços. Mas é só olhar aqui embaixo, ó, free, tá? Continuar. Pronto. Por que ele já pegou tudo isso aqui? Porque eu já uso esse domínio, tá? Momento apropriado agora para fazer a exclusão de tudo isso e começar do zero, tá? Ele vai excluir os antigos. Isso também já serve caso você tenha um que você queira usar. O domínio que você comprar, quando você vier puxar ele aqui, ele vai estar assim, tá? Então ele vai pedir aqui, nós vamos continuar para ativação, com 0 informações aqui, tá? Então nós vamos fazer a primeira coisa, que é colocar o domínio aqui dentro, tá? Continuar para ativação, ele vai confirmar sem registros, a Cloudflare não consegue ativar o seu site. É melhor se você configurar os registros agora. Vamos fazer isso. Toda vez que você vai fazer a configuração de DNS e a Cloudflare aqui vai ser a gestora, né? Você vai fazer a gestão por aqui. Olha que interessante, ele já identificou que o registrador é GoDaddy. E nós não vamos usar os name servers do GoDaddy. Ele, Cloudflare, fornece os name servers para a gente. Sempre vai ser esses dois nominhos aqui, tá? Ele, como eu já tinha cadastrado lá na GoDaddy, eu usava esses dois aqui, ó, Carsim e Patrick. Ele já me forneceu outros dois novos. Então nós vamos até o painel da GoDaddy agora e vamos colocar essas duas informações lá no painel da GoDaddy. Nós vamos aqui para o painel da GoDaddy. Vamos ver se é domínio ou se é site. Domínio, ele vai mostrar o seu domínio. Ó, configurações de domínio, tá? Nós não faremos o gerenciamento de DNS por aqui. Faremos lá pela Cloudflare. Nós vamos, para fazer por lá, nós temos que colocar aqueles dois name servers, ok? DNS. E nós vamos vir aqui em servidores de nome, ou seja, name servers. Vem aqui mudar servidor de nomes. E aqui, ó. Ele sugere aqui, né? Usar servidores da GoDaddy recomendado. Não vamos usar. Eu usarei meus próprios name servers. Então eu vou substituir o Lamar, pelo Lamar. E vou substituir pelo Zainab. Ele sempre dá esses nomes engraçadinhos aqui e tal. Vou salvar, continuar. Na GoDaddy você não mexe em mais nada. Você pode esquecer isso aqui por um ano, tá? E aqui, ó, ele fala o seguinte, né? Os registradores demoram até 24 horas para processar a alteração do name server. Então não leva tudo isso, tá? Acho difícil levar tudo isso. Aqui na GoDaddy, eu geralmente leva 5, 10 minutos. Então, assim que estiver liberado aqui, eu volto com... Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos agora passar para o servidor da Hetzner. E vamos escolher o servidor correto, a máquina correta, tá? E aqui nós vamos criar um novo projeto. Então, você vai entrar aqui e vai criar um novo projeto para você do zero. É o que nós vamos fazer agora. Vou fechar isso aqui. Vou deletar. Vai ser o seguinte. Hetzner. Aula VPS. E vamos adicionar o projeto. Começa aqui. Esse é o seu projeto, tá? O que eu tenho que falar com vocês sobre essas máquinas caso lá no futuro você esteja pensando em fazer uma VPS dedicada,
Por quê? Você tem a sua máquina, você vai montar suas instâncias lá, mas é uma maquinona gigante com outras maquininhas pequenas, né? Tanto ele faz para tráfego médio e média utilização da CPU. Então, se você quiser depois, por exemplo, você começa aqui no Shared CPU e quer mudar para o dedicado, você necessariamente precisa estar usando uma AMD, tá? Não é nosso caso. Vamos começar então. Gente, Shared CPU já é top, tá? É muito bom usar isso aqui, não tem problema nenhum. Tem gente que prefere Ubuntu. Eu sugiro que, se você for seguir o que eu for falar aqui, você use Debian, tá? Por conta das stacks que eu tenho já estarem preparados para Debian. Porque eu já escolho aqui o sistema operacional que a gente vai utilizar. Tipo, né? Shared CPU. E aqui a gente entra nas máquinas efetivamente, tá? Então a gente começa aqui com essa maquininha mais fraca. A máquina mais fraca deles é um Intel de 2 vCPUs com 4 GB de RAM, 40 de memória, tráfego de 20 TB. É muita coisa. O preço lá é por hora, tá? Ou fechado aqui no mês de 3,29 euros. A gente ainda não colocou aqui, não contabilizou backup nem o IP, tá? Então fica um pouquinho mais caro. Vamos botar o euro a 6, nós estamos falando de R$36, tá? Você pode utilizar aqueles cartões pré-pagos, como da Wise, por exemplo, que é ridiculamente simples de fazer, você faz na hora, cartão online. Essa máquina com 4 vCPUs, 16 de RAM. E depois que você entender que está faltando máquina para você, você pode fazer o Rescale, tá? Que é um upgrade da máquina. Então, mas para fins didáticos, para a gente rodar aqui um N8N, por exemplo, com o básico de uma Evolution API e as stacks base de infraestrutura, podemos começar com essa aqui, tá? 3,29 aqui. Então, maquininha da Intel. Ó, ela é interessante porque ele vai te dando aos poucos aqui, ó. Vamos criar aqui a network, tá? Uma coisa que eu digo, desabilitem aqui o IPv6. Ninguém usa mais IPv6, é somente IPv4. Nós vamos deixar do jeito que está mesmo, não precisa escrever absolutamente nada. Você cria essa network, que é uma rede interna, tá? SSH, você pode fazer acesso via SSH. Nós não vamos configurar SSH agora, nós vamos fazer acesso normal por outros métodos. Volume, não vou colocar volume adicional agora, mas poderia, tá? Cada 10 GB a mais de volume, que seria um disco SSD a mais. Firewall, nós já vamos deixar... não precisa habilitar agora, mas a gente consegue fazer separado, tá? Backup, isso aqui, meu amigo, é obrigatório, tá? Então ele dá um acréscimo ali no preço, mas é obrigatório ter backup. Você pode ser vida louca e não querer, você tira aqui. Mas a questão não é se vai dar problema, é quando vai dar problema. Então, Placement Groups, a gente pode deixar no... Só criar aqui, ó, e tá feito, Placement Group. Labels, pode pular. Cloud Config, não precisa mexer. E aqui você dá um nome para o seu servidor. Eu costumo sempre dar o nome de Manager 01, porque vai poder ter mais de um, né? E caso você queira fazer um separado para o banco de dados, é a mesma coisa, tá? Vai fazer diferença quando a gente for fazer a instalação do Docker e tudo mais, que eu só vou apontar um para o outro. Aí você, se quiser criar um banco de dados, você faz o mesmo procedimento. A diferença é que no final aqui você vai chamar ele de banco de dados, ok? Vamos criar aqui o nosso primeiro servidor. Está criado. Eu não estou pagando nada, a não ser que eu permaneça com esse servidor pelo prazo. Se eu ficar 10 dias com ele e pagar, eu pago proporcional a 10 dias. Se eu ficar um mês, eu pago o mês cheio, que dá aquele valorzinho ali. Ó, ele está criando. Assim que você cria o seu servidor, você já recebe um IP e já recebe no seu e-mail o endereço IP mais a senha root, que vai ser muito útil para a gente, tá? Então agora nós vamos para o próximo passo. Servidor. Essa é a carinha do servidor, tá? Quando a gente clica nele. Então ele te mostra que ele tem 2 vCPUs, ele tem 4 GB de RAM, ele tem 40 discos de disco aqui e tal, e o preço dele no final do mês, tá? Já tá com um backupinho incluído, tudo mais, ó. Você pode rodar o backup aqui. Aqui tem os gráficos de uso da CPU. Então, por exemplo, quando a CPU está em uso máximo, ela dá
100%. Como aqui nós temos 2 vCPUs, ele vai dar 200%. Então ela vai ser normal, ela está rodando em 120%, 150%. Quando ela bater 200, ela chegou no limite dela, provavelmente seu servidor vai cair, tá? Como é que nós vamos acessar esse server? Um aplicativo chamado Termius, tá? Ele é gratuito, muito facinho de usar, a interface muito amigável. Outro software que eu vou recomendar que vocês já façam download é o VS. Então tá aqui, ó, VS Codium. Eu vou deixar aqui o link. Eu vou passar esse mapa aqui também, tá, para vocês. Softwares de apoio, tá aqui, ó, VS Codium. Esse aqui, a gente vai abrir as stacks. As stacks são as informações do que vai ser, de como vai funcionar o sistema, de como vai ser, a imagem vai ser instalada no seu banco de dados, no seu servidor. Ele é a base, é o esqueleto da instalação, tá? É o esqueleto da instalação daquele aplicativo. Parte de infraestrutura, a gente vai fazer a instalação via código, tá? Via comando, linha de comando. Até a gente poder subir o Portainer e através do Portainer, que é um front-end mais amigável para fazer a instalação das demais stacks que vocês forem querer ter na sua VPS. Então vamos lá, vamos começar a instalação da infraestrutura da nossa VPS, que é a instalação do Docker Swarm, que é o responsável por gerenciar todas as instâncias, né? Os aplicativos. Nós vamos instalar banco de dados. Vamos instalar, aqui eu chamo de infraestrutura, tá? Então é banco de dados, mas vamos focar no PostgreSQL, tá? Vamos instalar o Traefik, que é um gestor de portas, aí ele que vai fazer o balanceamento, para onde as requisições vão, né? Qual aplicativo ele vai distribuir. O Redis, que é um banco de dados estilo cache, né? Temporário, mas é muito usado, já é muito usado hoje em dia. Depois nós vamos para as aplicações básicas, né? As stacks de aplicações básicas aqui. Que nós vamos instalar o Portainer, que daí a partir da instalação do Portainer a gente consegue fazer a instalação das demais aplicações sem precisar usar a linha de código, tá? Uma vez instalado o Termius, que vai ser o principal aqui, o principal para a gente acessar. Então, aqui. Aqui você pode nomear como você quiser. Eu vou colocar como VPS aula. VPS aula. A porta utilizada é a porta 22. Sempre vai ser, tá? É a sua conexão com o seu servidor é sempre porta 22. Username sempre vai ser root, tá? Por padrão é root. E o password, você vai pegar aquele que você recebeu e vai colocar aqui. O que vai acontecer? Sempre acontece de cara a troca desse password. Então eu já sugiro que você tenha aí à mão um sistema que nem esse que eu já indiquei, que é o Bitwarden, para gerar um password na sequência, para não dar erro, tá? Então você vai fazer o seguinte, vamos juntos. Conexão. Ele vai começar a fazer a conexão com o servidor. Pede logo de cara o Current Password. Eu sugiro que se você só clique no Mac, você pode fazer isso, tá? Você clica, Ctrl V, ele já vai colar. Ele não aparece. Aí você dá Enter, ele já pede um novo password, que você já deve estar em mãos. Eu vou gerar aqui um password novo. Eu recomendo que você não utilize nunca caractere especial, tá? Quando você estiver falando em servidor ou sistemas, stack. Ó, e pronto. Retype, de novo você cola, tá feito, ok? Se você der um clear aqui, você limpa a tela. Não tem nada no nosso sistema, né? Não tem nada, nós vamos começar agora a instalação.